Oi, gente, mais um programa, muito feliz aqui. Quero agradecer vocês aí de casa por nos assistir e fazer a diferença aqui. Sabe que esse programa é gravado com muito amor para vocês. Eu quero agradecer meus patrocinadores, os Shoppings Jardins, os Shops Jardins, Camila Can e Café Orfeu. Aliás, estamos tomando um cafezinho, né? Eu vou dar um spoiler da minha convidada. A minha convidada é a segunda vez que ela vem no pod. Sabe por quê? Que eu amo. Esse é porque o ela podcast tem mais lindo. Ah, maravilhosa. Isabela Fortes. A Isabela, ela tem um podcast, né? Sou Bela. A Isabela mora nos Estados Unidos. Eu chamei ela pela segunda vez, porque o nosso... Você sabe que o nosso deu milhões, assim. Nosso corte deu, sei lá, quase 4 milhões de views. Porque é um assunto que a gente vai conversar hoje sobre menopausa e sobre saúde da mulher e dos homens também, né? A gente vai se concentrar nas mulheres, né? Até que elas são menos atendidas. Eu acho que é por isso que ele deu tanto bom. A gente está falando de uns assuntos que fazem parte de 50% da população. Total. E quase ninguém sabe. Agora tá todo mundo sabendo, porque a menopausa entrou na moda, né? Nossa, depois do nosso podcast que eu vi de gente falando de menopausa, eu dei risada. Porque assim, eu falei, é pra falar? Vamos entrar então a fundo, que é o nosso papo que a gente mais gosta. A gente troca um monte de figurinha, eu e a Isa. Porque eu tô há 10 anos estudando isso e agora eu tô super feliz que realmente entrou na moda. Mas aí a gente também tem que ter aquele cuidado, porque se por um lado é ótimo que tá todo mundo falando no assunto, por outro é assim, a gente também não pode jogar tudo na conta da menopausa, porque outras coisas ainda vão acontecer. Então, sim, a minha intenção é trazer meu conhecimento. O que você vai fazer? Como é que você sabe onde é que você está? O que é óleo de serpente? O que é ilusão, imaginação, mito? Então, acho que essa é a conversa que a gente pode ter para... E eu comecei a te seguir, porque eu vi seus cortes, né, no Instagram, comecei a te seguir, escutei também seu podcast, e você foi uma das primeiras pessoas que começou realmente a falar desse tema, né? Você entende muito. Conta um pouco, de onde que você foi tão a fundo? Eu sei que você fez vários cursos, tal, enfim, pesquisas. Não, acaba que Deus é cruel. Ele me põe para sentir tudo e aí eu vou tentar me descobrir. Então, eu mesma entrei nesse processo de perimenopausa super cedo. Eu tinha lá para uns 42 anos, eu tinha uma filha de 4 anos. Nossa! E ninguém me entendia. Só que eu lido com saúde, com alimentação há muitos anos, né? Sim, você era dona do Nirvana no Rio de Janeiro, né? Né? Isso, era o primeiro wellness center do Brasil. Do Rio de Janeiro, eu sei. A gente colocou yoga no mapa, tive um dos primeiros restaurantes orgânicos. A maior dificuldade era conseguir insumo orgânico, não era igual agora que a gente liga pro café. Nem era moda. Não, era muito à frente do tempo. Então, eu já era ligada, eu meditava, eu fazia yoga e de repente eu tô me sentindo péssima. Né? 44 anos? 42. E eu tenho um histórico jovem. Eu não tenho tireoide. Então, eu já também estudo hormônios por conta disso, né? Eu já passei por todas aquelas combinações, variações. Enfim, eu com 2 filhos, a minha mais nova com 4 anos, e eu me sentindo muito esquisita. E eu acho que isso que é um ponto para as mulheres. Se você está se sentindo esquisita e o seu médico está dizendo, tá tudo normal, mas você não está se sentindo normal, não está normal. Porque a pessoa acha que está com depressão, não é isso? Exatamente. A pessoa fala, não tô legal, acho que eu tô com depressão. Eu vou depois dar as casinhas para ver qual é a que você se encaixa. E a da depressão é uma delas. Tô esquisita. Daí, mas o médico vê os exames, os hormônios... tá ótimo, tá tudo normal. Porque ainda não deu as quedas. Eu não vou nem entrar no que é normal também, né? Porque o mundo médico, muitas vezes, assume que saúde é ausência de doença. Não, entendi. Saúde é outra coisa. Saúde é saúde. Você não tá sentindo bem, você quer saber o que você tem. Você quer saber o que você tem. Então, eu fui procurar. Aí eu fui endocrinologista, ginecologista, com ortopedista. Porque aí, nessa época, eu tava com fascite plantar, ombro congelado, uma depresinha, uma ansiedade sem nenhuma causa aparente. Do ponto eu acordava no meio da noite com o coração disparado. Eu olhava para meu marido e falei, cara, eu não sei se eu tô tendo um ataque cardíaco. E ele, coitado, pior ainda, né? Se a gente não sabe, o cara com aquele ponto de interrogação, tipo, o que tá acontecendo com essa mulher, né? Tá pirando, chata pra caramba, não quer brincar. Sim. Aquela montanha russa. E indo no médico, mesma coisa, não, tá tudo ótimo, super normal, porque os exames estavam normais. E uma mulher na sua idade, com uma filha, aí uma mandou pra mim a depressão pós-parto. Eu falei, cara, minha filha tem 4 anos. Nossa, é verdade, que depressão pós-parto é isso? Então, aí eu falei, ninguém tá me entendendo.
volta para a faculdade e vai estudar. E Que aí eu fui legal. estudar ciência nutricional e diagnose funcional. Então, eu trabalho um pouco nas duas pontas. Eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu trabalho com a ciência da nutrição. Entendi. Eu vejo pesquisa sobre hormônios, o que as pesquisas estão dizendo, não é nem que eu faço a pesquisa, a gente faz análise para ver como é que traduz um estudo para a vida da pessoa, porque no estudo você tem um ambiente controlado, né? Se for com ratinho, tá tudo ali bonitinho, Entendi. ambiente estéril, você dá comida. Agora, como é que você leva isso para a selva urbana da mulher? No dia a com dia, que tem trabalho, vários fatores que filho? interferem, né? Então, esse é um pouco do meu trabalho quando eu faço pesquisa, tentar fazer essa tradução de levar para a vida da pessoa e como é que faz isso com nutrição, com suplemento, todas essas coisas. Mas no meu caso foi... Então, daí você se sentiu esquisita com 42 anos, não era menopausa, os médicos Não, ninguém, te deram esse... ninguém me deu esse Prodigno- label, esse esse label, diagnóstico, né? Era só... Eu fui de tudo. Acharam que meu câncer estava voltando. Depois que eu estava com fadiga crônica, que eu era louca, que eu era depressiva, que eu tinha que... Cara, eu medito. Você só não tinha terapia, tireoide, gente. Terapia em dia. Tá tudo certo. Eu como bem pra caramba. Aliás... Esse é um ponto. Eu achava que eu comia bem pra caramba, mas eu estava muito deficiente em proteína. Mas que foi o assunto do podcast passado. Foi. Não vamos entrar nele hoje. Mas no meio, assim, eu acho que estava no meu 2º ano, eu falei, cara, eu tô com perimenopausa, que são esses 10 anos que antecedem a menopausa, que na minha experiência pessoal e analisando pesquisas, é muito pior do que a menopausa, exatamente porque a gente não sabe o que está acontecendo. E não pode repor, porque ainda não está faltando. Exatamente. E aí também não pode repor, é controverso. Então, porque pode. A minha analogia que eu sempre uso é, você vai esperar o seu carro ficar sem gasolina no meio da rua para repor gasolina? Não. Quando você está ali com um quartinho de tanque, já dá para subir um pouquinho. Entendi. Então, eu acho que a gente tem que medir tudo isso. Então, não existe cedo demais. Entendi. Mas existe a hora chama certa. Pré-menopausa, esses 10 anos? Perimenopausa. Pré-menopausa é a fase reprodutiva. É a mesma coisa de climatério. Climatério, tá. A nomenclatura está mudando porque climatério dá uma conotação pejorativa. Pejorativa. Que, né, então, que era de mulher histérica. Sim, Freud foi terrível com a gente nessa fase da vida. Então, perimenopausa quer dizer, a transição menopausal, porque a menopausa é uma data. Sim. É um aniversário. Então, já é incorreto você dizer eu estou na menopausa. Você não entra na menopausa, você passa por ela, porque ela é um dia, é 12 meses da sua última menstruação. Então, você tem perimenopausa e pós-menopausa. Mas os sintomas, amiga, vem a cavalo. Não, vem e eles vão galopando. Mas eu dei um novo nome para isso. Qual? Segunda adolescência. Boa. Porque eu sou uma adolescente. Então agora, e quando a gente olha o gráfico hormonal, é igual. Na infância, você está assim, flatline, com a linha reta de hormônio. Aí você entra na primeira adolescência, na puberdade, está subindo, descendo. E por isso que as nossas adolescentes, a gente entende. Tá na adolescência, tá irritada, deixa ela, né? Nós, na segunda adolescência, estamos loucas. Em vez de dizer, deixa ela, tá irritada. Menopausa é uma palavra muito que coloca a mulher para baixo, né? Então eu gosto disso. Segunda adolescência, se libera, aprende a conviver e dá uma... Eu também não gosto de pensar que a gente vai, de repente, cair num despenhadeiro, entendeu? É um novo portal e a gente tem que reaprender. E dá, tá? Quando você sabe o que tá acontecendo, porque a pior coisa é você não saber, tipo, começa a pipocar tudo e você não sabe o que tá acontecendo, ninguém tá te entendendo, você se sente sozinha, se encolhe, os médicos não te ajudam. Muito bom isso. Vamos falar... os sintomas, tá? Então que nós duas passamos, tá? Porque eu acho que daí a gente pode... acho que fica mais claro o pessoal de casa. E tem muitas. Então eu gosto até de botar em caixinhas. Vamos botar. Sou virgem com virgem. Gosto da bagunça também, organizada. Vamos lá. Então também estamos bastante terra aqui. Então começa na mudança no corpo físico, né? Você não mudou nada. Eu senti estranha. Eu senti estranha. Então esse climatério é menopausa. Começou a sentir estranha. Esse é aquele comportamental... a minha caixinha do comportamental, mental, emocional. Você tá estranha, você tá depressa sem motivo aparente, você tá ansiosa sem necessidade ou mais ansiosa com coisas que antes te davam ansiedade. Normal. Falta de motivação, falta de libido. Então, esse é o combo mental, que é derivado da queda hormonal. E da oscilação hormonal. Não necessariamente porque tá lá embaixo, mas porque tá subindo, tá descendo, o seu cérebro tá... o que tá acontecendo aqui? Eu tive
Fiquei estranha também. E eu sou uma pessoa muito agitada, muito feliz. Fiquei estranha, mas não tinha nenhum motivo aparente pra eu estar estranha. Depois eu tive fogachos, né? Calor à noite, parecia que eu assava com uma batata assada. Então, essa é a caixinha vasomotor. Depois eu tive insônia, acordava de 3 em 3 horas. Clássico. Cara, esse foi o pior. E daí, vontade de transar, você não quer ver. Ah, não, Pinto esse é um na tema frente. especial. A gente vai ver, É. a gente vai falar disso. Mas o sono é clássico, esse é um dos primeiros que começam. É o mais básico, mas tem É. gente que não tem, assim, fogacho, então acho que não é menopausa. A caricatura da menopausa é o fogacho. Então, Tem gente que não é tem. muito ignorado, porque até os médicos usam. E o fogacho, que é um sintoma vasomotor, ele é muito mais que uma inconveniência, né? Você tá literalmente queimando por dentro. Então, ele Queimando pode por dentro. ser ou uma desregulação de temperatura, tipo, você tá inapropriadamente, o seu termostato tá quebrado. Então, tá todo mundo de casaco, você tá de camiseta. O Verdade, contrário também acontece. Verdade, De verdade. repente, você tem um mega frio. Aí, no meio da noite, Você eu tira tinha toda que a roupa. dormir. Eu acordava sem roupa. Não, cara, o meu plano era, eu deixava roupa de cama e outra camisola do lado, porque eu acordava ensopada. Aí você não sabe por que acorda com frio de repente, porque você tirou tudo, tá toda molhada, Verdade. a cama tá molhada e agora você tá gelada, Posso porque aí o falar? corpo voltou ao normal. Não, um inferno, ninguém Mas merece. por que a mulher passa por isso? Eu tenho a Cara, questão com Deus, e olha que eu sou muito ligada, eu já Cara. queria, vamos fazer um abaixo-assinado, né? Porque Vamos. agora que a gente tá emancipada, não menstrua, não precisa Os filhos estão se grandes. preocupar com gravidez, menopausa na cabeça. Tipo, Meu. não é justo, mas... O homem não chega no médico e fala, olha, eu tô com fogacho, eu tô sem tesão, eu tô com insônia, Não, eu tô estranha, quando entra, né, Existe esse viés. vagina tá seca. Eu não gosto de ser. Isso! Não gosto muito desse discurso muito feminista anti-homem, mas existe um viés muito Sacanagem. ainda patriarcal na medicina. E nós mulheres, e principalmente mulheres nessa idade, que já são velhas, né? Já estão. Para que estudar essa galera? Então a gente não tem pesquisa suficiente. Tem porque mulher se que tem imagina. vergonha, né? De Tem falar. muita gente. Agora que a Na gente moda. está aqui Tá na conversando, moda. as pessoas começaram, não vou mais sofrer calada, mas sua mãe não conversou com isso, Não, né? minha mãe nunca fez nada. Elas nem sabiam, não. achavam, coitadas, realmente que estavam enlouquecendo. E também tem, olhando para trás, a nossa expectativa de vida é muito maior. Então, Não, se antes a antigamente, gente morria, as mulheres 50, morriam na 60 menopausa, anos. entendeu? Morriam. Antes de entrar. Hoje em dia vive até 100. A gente vai E viver bem. metade da vida na menopausa. Então, por isso, galera, tem que aprender, porque é Tem que metade aprender. da sua vida E adulta sabe nessa o que acontece fase. também? As pessoas estão entrando antes, entendeu? Você falou, com 42 começou seu climatério, tem que começar, daqui a pouco, com 30 hoje, tem que começar ligada que existe isso, que a pessoa acha que é muito longe. E quanto mais cedo você se preparar, muito melhor você vai passar por essa transição. Mas uma brincadeira que eu dou dessa incoerência do mundo médico com as mulheres é que você só imagina essa cena, né? O cara chega no médico e fala, pô, doutor, meu pau tá seco. Toda vez que eu transo, racha e sangra. Mas agora eu olho pra minha mulher, não sinto nada. Né? E aí eu esqueço palavra no meio da reunião. Eu tô com ansiedade. Você acha que o médico ia olhar para ele igual olha pra gente e fala, não tá muito velho para pensar nesse assunto, não? Essa é a sua realidade hormonal agora. Acha outros prazeres. Tudo isso eu escuto que as minhas mulheres das minhas clínicas falam. Tipo, é absurdo o que as mulheres... Mas por que sacanagem? Por que a mulher passa por isso e o homem não? O homem tá bombando. É a mesma coisa de problemas de menstruação, que todo mundo acha normal. Você tá aí se desdobrando em cólica, morrendo de dor de cabeça, a TPM é normal. Verdade. Não, é comum, não é normal. Entendeu? E tem muitas coisas que você pode fazer sobre isso. Mas se fosse com eles, a gente já tinha... Não, e outra coisa a gente também. já tinha várias soluções para essas coisas. E a coisa mais importante também de repente, você engorda. Se fica uma... pochetezinha junto com o peito, fica uma coisa que parece uma... Você perde o estrogênio, que é o hormônio predominante que dá as formas femininas, e aí você perde cintura, fica mais maçã em vez de pera. Total. E você não sabe o que tá acontecendo. Você faz dieta, você come menos, você se mata pra malhar agora mais, tem que não fazer come nada tudo e diferente. engorda. A estatística sacanagem. de maiores pessoas, maiores mulheres com anorexia são na perimenopausa. Elas já estão tão desesperadas, né? Começam a ficar doidas, perigo. param de comer, o que é contraproducente, porque aí o seu metabolismo diminui ainda mais, o corpo entra naquela, tô em perigo, vamos acumular mais gordura, começa a acumular gordura visceral, e isso é um processo que passa por resistência à insulina, por causa da queda de estrogênio, entra num hipotiroidismo, enfim, tem uma
uma confusão, É. mas uma conjunção de fatores que faz com que agora as intervenções que você fazia antes não funcionem mais. Mas como você faz pra emagrecer na menopausa? Então agora você tem que ser estratégica, tá? Não é para parar de comer, porque se você reduz demais as suas calorias, você vai ficar cansada. Você já tá exausta, Aí você já né? tá, aí Você já começa tá a exausta com pensar essa menos menopausa. ainda. Então agora aquele foco da proteína é super importante. Você tem que Proteína. entender a sua tolerância do carboidrato. Então, low carb não é igual a no carb, mas é Entendi. entender qual carb que vai te fazer te dar energia sem te engordar, e é possível. Tá. E você Mas antes... mete proteína aí, né? Não, a proteína é indiscutível. Vamos falar de novo tá? dela. É. Não é indiscutível. Se você não tiver o substrato que vai fazer a musculatura, você não vai ter. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem hormônio de crescimento, Sim. a gente tem hormônio É reprodutivo outra vida. e você tem a proteína. Então você não é só dependente dela. Agora que você não tem hormônios sexuais, já estão lá embaixo. Os seus hormônios de crescimento já não estão mais Ladeira bombando. abaixo. Você depende do sinal dos aminoácidos que vêm da proteína e de pegar pesado, que a gente falou um pouquinho Musculação. na semana passada. Não adianta querer fugir da musculação, Não tem galera. como. E a musculação, não precisa ser a musculação aparelho, né? É peso. Sim. É peso carregar coisas, é peso do corpo, Sim. é peso musculação, mas aquela coisa que não precisa gostar, tem que fazer, né? É Tem. igual a gata que me fala, mas não gosto de água. Eu falei, cara, não precisa gostar, só precisa beber. Entendi. Né? Musculação é um pouco nisso. Põe na cabeça e se mexer. Porque Tá antes... sempre ativa. Mas como se mexer se a gente tá nessa fase? Então, né? Tá, A gente tá nessa fase. aí começa a correr atrás do rabo, né? É. Tem que ter... botar na cabeça que exercício vai ser o seu maior aliado, cansado ou não. Que Então, solta serotonina e dopamina? Também? muitas coisas. Acho que o mais importante de todos é que antigamente quem dava muita instrução para construção muscular era estrogênio, um pouquinho de testosterona. Tá. Na ausência deles, você precisa desse estresse gerado pelo exercício Pra crescer Pra- o músculo. dar essa informação. É uma informação neuromuscular para o seu músculo. Entendi. Olha só, você precisa reagir a esse insulto Aham. na forma de exercício. Então reage, e ele reage. E aí você dá substrato, você dá proteína. E aí, muitas vezes também, nessa fase, uma terapia hormonal muito bem feita, para quem está disposta a fazer, é um grande aliado. Então, o que a terapia hormonal faz por você, na realidade, não é que os hormônios vão diretamente te dar músculo. Isso é bomba, tá? Então, esse é outro assunto também, que aqui no Brasil, entendi. eu fiquei assustada. Por quê? Com Mulherada? com terapia hormonal, supostamente fazendo Pra dar terapia um hormonal, mas colocando um monte de coisa ali que é anabolizante, coisas que são totalmente proibidas, tipo oxandrolona, nos Estados Unidos. Quer dizer, Ah, o proibido no- oxandrolona é proibido lá? A oxandrolona é um anabolizante. Gestrinona. Gestrinona tem seus usos, também não é usado nos Estados Unidos, também é proibido, mas aqui tem um uso, por exemplo, para endometriose. Sim. Não faz parte de terapia hormonal. Terapia Tá. hormonal é estrogênio, progesterona, testosterona. Mas você sabe que progesterona me deixa super down? Eu sou uma pessoa que não... Assim, até eu tenho que pensar em colocar DIU de novo, porque progesterona, as pessoas falam, ai, imagina, não dá nada. Mas alguns Dá médicos sim. já falaram, Não, não, dá Tatiana, sim. você tem razão. Tem? Para certas pessoas, dá sim. Tem. E aí as opções seriam, porque se você faz, a gente está mudando um pouco, se você usa estrogênio e você tem útero, você imagina Eu que o tenho. estrogênio é um adubo que faz as coisas crescerem. Sim. Então faz também a parede do endométrio crescer. Ah, No início, isso já foi, sei lá, 1960, começaram a usar estrogênio, estava todo mundo usando, todo mundo feliz, aprenderam rapidinho esse espessamento do estrogênio, que pode ser facilmente contido adicionando a progesterona. Tá? Tá. Então a progesterona é como se fosse a poda, entra lá, corta o deixa jardim, deprê. você sangra. Então a gente tem, no mundo progesterona, 1/3 das mulheres que absolutamente ama, eu sou desse tipo, que meu humor melhora porque entra no caminho de GABA. Então eu durmo melhor, eu fico melhor humorada, Nossa, menina. é tudo de bom. Aí você tem 1/3 daquelas que não vê a menor diferença,
que Entendi. respondem, tipo, você quer que eu use? Tem que usar, eu uso. E aí você tem 1/3 que dá defeito. Puta. E dá defeito mesmo. E aí mas bingo tem comigo. opções. Tudo acontece comigo, gente. Que dá retenção hídrica. Para algumas pode alterar e ao invés de fazer você se sentir bem, Eu me senti aumenta mal. a TPM, aumenta a depressão. É E real. aí? O Então, que faz? tem 2 opções. A primeira que eu tentaria é você evitar passar pelo fígado, porque quando você Mas passa eu passo creminho. de progesterona, É junto com o estradiol, sim. é controverso, tá? Porque Eu o creme de progesterona, de acordo com as pesquisas que a gente tem hoje em dia, não protege o endométrio. Isso é importante de saber. Tá. Então, a outra opção seria essa mesma cápsula que você toma oral, você pode aplicar vaginal. Eu já usei. Aí esse você não passa. Mas ultra- algumas mulheres, Ultragen, Utrogestan. É, isso aí. Né? Então, qual é o problema do Utrogestan? Se você tem alergia a amendoim, porque ele é feito com óleo de amendoim. Não Então, tenho. algumas pessoas reagem ao amendoim, não à progesterona. E a outra é isso, você não sabe como o seu corpo vai metabolizar, qual o caminho da progesterona, que metabólitos vai gerar, e você está nesse DIU, terço. então? O DIU é a melhor solução para esse caso. DIU. E o DIU Mirena, que é o que contém a dose suficiente para colocar. proteção endometrial. Vou colocar, porque assim, não dá. E tudo, sabe o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho reação a qualquer medicamento. Então, às vezes, eu tomo um medicamento, eu vou te falar, para dor de cabeça me dá um sintoma. É louco, mas meus médicos já sabem. Então, por exemplo, quando eu comecei a repor, eu comecei a ter várias outras coisas. Então, assim, eu vou tentar melhorar da menopausa e pior em outras coisas. O DIU vai ser a melhor solução para você. É igual a testosterona, né, que eu digo. Eu passo testosterona, daí começou a cair meu cabelo. Daí eu falei pra minha médica, eu prefiro ter tesão do que ter cabelo. Sem dúvida daí eu alguma. coloco aplique, amiga. Sem dúvida alguma, escolha suas batalhas. Gente, não, o meu faz uma coisa o melhor, meu eu topo, eu tenho muito cabelo, então mas cai mas de você tufos. passa testo? Claro que eu passo. Não, porque senão você fica morta na cama, né? Eu comecei a passar recentemente e é só um pouquinho. Também de novo, tudo é a dose, tá? Testosterona demais vai dar defeito. Né? Aí vira um anabolizante. Uma testosterona numa dose fisiológica para mulher, ela é tudo de bom. Eu chamo a testosterona o irmão incompreendido, porque todo mundo entende super bem o estrogênio e a progesterona. A testosterona é aquela, tipo, tem muito preconceito. Tá usando, tá roubando no game, quer ficar... A progesterona na dose fisiológica para mulher não vai te dar músculo se você não for na academia. Acho que entre 2 e 5. Pra passar todo dia Pra passar todo dia no gelzinho. Te pergunto, qual que é o normal? Porque assim, quando a pessoa começa a entrar, todas minhas amigas, eu tô com 0 quando elas fazem o exame, vem 0 de teste, daquela, opa! Qual que é o normal de uma mulher ter? Não existe normal, mas... mas qual que você acha o básico, assim, o bom, vai? Não tem um número pra te dar, porque a gente dá um número e a pessoa vai ficar obcecada. Mas não pode ser não detectável. Se parece lá que tá não detectável, você tá com um problema. E como você consegue transar sem detectável? Não, o seu maior órgão sexual é o seu cérebro. Tá? Então a gente vai falar disso, a testosterona, né? A gente acha que a gente passa teste ajuda. E vai transar não vai. Você pode mergulhar numa piscina de testosterona que se a sua cabeça não estiver no lugar, não vai. Ela é uma parte. E ela funciona, aliás, a única aprovação do uso de testosterona em mulher é em desejo sexual hipoativo. Literalmente falta de tesão. Tá? Os outros a gente faz que é o uso off-label, que a gente sabe que funciona, mas não tem pesquisa suficiente ainda para dizer que realmente funciona, para ter uma aprovação. Por isso que não tem testosterona aprovada para mulher em caixinha na farmácia. A gente dosa para baixo, o que é muito louco, que poucas pessoas sabem que uma mulher tem mais testosterona no seu corpo do que tem estrogênio. Só que no exame de sangue, as unidades são diferentes. Um vem por NG, por ml, talvez eu esteja confundindo a unidade. Um é picograma e o outro vem nanograma. Se você colocar os dois na mesma unidade, você tem mais testosterona. Só que mesmo assim, você tem muito menos, em geral, né? Do que os homens. Teria 1/10, mas é aquilo. Corpo de quem tá lendo o livro de fisiologia. Então, cada mulher é única. Então, se... você realmente está com uma libido que é gerada por desejo sexual hipoativo, a testosterona vai sim te ajudar. Mas se a sua baixa libido for, eu pergunto às vezes, é circunstancial ou é universal? Sabe assim, nada te deixa com tesão ou só o seu marido? Entendi. Entendeu? Porque tesão né, não é só o sexo. Tem, não, e você tem tesão pela vida, né? Levantar e trabalhar e fazer as coisas. Tem gente que não consegue levantar da cama. Não, eu acho que é super importante. Pensar isso, que libido é vida. Então você tem tesão por você, que vai fazer você querer sair. E aí tem essas perguntas, tipo, você olha para
gato super gostoso na academia, te dá onda. Aí você olha pro príncipe do seu marido, que já virou meio sapinho hoje em dia, e tá se achando. O meu não, tá? Mas... Nem o meu. Então, isso é importante. O outro é você tá com dor, aí entra em outra questão da menopausa, que é a síndrome geniturinária da menopausa. Você perde circulação e com isso você perde lubrificação, o tecido vai ficando mais fino, o clitóris vai ficando menos sensível e aí a brincadeira perde a graça. Entendi. Então, se Daí, dói... às vezes não quer transar com o marido dói. porque começa a doer. Gente, mas você voltou a ser virgem, é isso? Pior, né? Daí quando vai entrar... Pior do que virgem. Quando entra, parece que tem um espeto, tem. uma A pele fica muito sequinha, então ela fica mais disposta. Fala isso pro marido, né? Não tem que ter conversas, eles têm que escutar, marido tem que escutar podcast, olha só, ela não tá com defeito, ela está na perimenopausa, ela tá com a pele fina, ela tá com dor, você vai ter que cooperar, né? E uma coisa super importante que os maridos não sabem, nem a gente sabe, a importância de preliminar. Eu não gosto nem desse nome, que parece que preliminar tem que vir antes. Preliminar já é sexo. Tá. É você levantar esse tesão, é dar beijo na boca, é acender uma velhinha, botar uma música maneira, é colocar ativar uma roupinha, né? a imaginação. Lingerie. E mulher precisa mais disso do que homem, É. tá? Porque homem é tipo, tá mole, tá duro. Né? Tá. A gente é cockpit de piloto, tem que apertar milhões de botões para a parada funcionar. E música. Eu tava brincando com a Tati antes, que a gente nem conhece a nossa anatomia, né? Então a gente tem vagina é a parte de dentro. Tá. Vulva é a parte que a gente vê no espelho. Tá. Aí você tem lábias, lábio maior, a lábia menor, a lábia menor e tem o clitóris. E se você imaginar, a estrutura da mulher é como se fosse um pênis invertido, né? Tá. A gente está para dentro, eles estão para fora, mas a gente precisa ficar duro. Entendi. Também. E a maneira que fica duro é uma vagina em repouso. Ela mede, em média, 9,4 a 11,4 centímetros. Nossa. Um pênis médio ereto mede 13,4. Aí vai ele dizer, não, o meu é muito maior. Acho que tudo bem. Mas a gente já tá vendo que a gente já tem um problema geométrico, né? Ela não excitada, ela não comporta. Entendi. Então, e quando ela tá seca, ela diminui. Exatamente. Quando ela está relaxada, ela não está excitada. E quando ela excita, aumenta a circulação, aumenta a lubrificação e ela fica mais relaxada e ela aumenta. Então, ela já está preparada para receber o amigo. Entendi. Né? Então, existe todo esse preparo. Tem que... Então, esse é o ponto da excitação. Só que é importante lembrar também, e para os homens, não é porque ela não está molhada, que ela não quer ou que ela não está excitada. Isso não é parâmetro. Eles estão meio obcecados. Pô, ficou molhada, né? Não precisa. Às vezes o cérebro quer, o corpo quer e ela não está cooperando no momento. Aí você resolve isso com lubrificante. Tá, então, maravilha. Na caixinha de ferramenta da mulher e do homem, se você for um gato antenado, você vai ter um lubrificante. Tá. A gente gostaria de... seria bom você ter também hidratante e terapia hormonal local. Aliás, isso a gente tem que falar. Por quê? São 3 coisas diferentes. Mesmo para quem tem pânico, a terapia hormonal local, vaginal, pode ser usada por quem teve câncer. Legal falar. Pela vovó de 99 anos, não tem janela. Pode ser usada para as meninas jovens que estão com dificuldade de lubrificação, porque isso não é um problema só de perimenopausa. Eu falo com várias gatas adolescentes que também estão, porque essa desconexão do cérebro com os órgãos sexuais. Nossa, tá? Gente, muita coisa. Muita coisa. Tem que dar com vontade. E outras coisas que a gente não pensa, eu já vou voltar para lubrificante, hidratante e terapia, mas uma coisa super interessante para as minhas gatas alérgicas, antihistamínico, seca tudo, seca lá também. Então, se você hoje tomou aí o seu Benadryl, ou Alegra, já pode estar com lube na mão, porque a vagina vai estar seca. Bem provável, tá? E outros medicamentos também podem ressecar o tecido. Pílula anticoncepcional, por exemplo. Aí você toma pílula para poder dar em paz, mas agora não tem tesão. Então é isso que eu te falo, gente. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem que aprender a brigar. Tudo isso. Mas uma confusão que eu vejo nesse mundo lubrificante, hidratante, terapia hormonal, é que cada um tem a sua função e é bom ter tudo. O lubrificante então, explica um pouco. É para a hora do atrito. Né? Aí existe silicone, com gosto, óleo. O que esquenta esfria. Então, acho maravilhoso se você tem um bom microbioma vaginal. Porque se você tem tendência a ter candidíase, já pega várias zicas, esses que têm sabores, cores, açúcares, por exemplo, vão alimentar
fungo. O fungo, tá. Então você não quer. Os óleos de coco, normalmente, são maravilhosos. Tem uns até com CBD e tal. Tem que tomar cuidado com camisinha, porque pode romper a camisinha. Nossa. Tá? E os de silicone, normalmente são os que deixam mais aveludado, dura mais. Aliás, dica até pra gata tímida. Cara, silicone na bolsa. Acha que vai rolar, vai lá no banheiro, coloca, o gato não precisa saber. Mas pras gatas casadas, vale uma conversa com o marido, né? Ó, vamos usar e pronto. Mas tem gente que tem vergonha. Silicone é vaselina? Não, é silicone, é diferente. Vaselina não é bom. Não é bom? Vaselina altera o pH. Tá. Até, eu não vou falar marcas aqui não, mas você quer o lubrificante de silicone, você tem os à base de água, que são os mais gentis. Você passa lá antes? Sempre passa antes ou durante. O de silicone dura se você passar antes. O de água, ele acaba rápido. Tá. Mas então ele pode ser usado, são os acha? ideais. Tipo isso e óleo de coco. E óleo de coco. Se você não precisar camisinha, óleo de coco é uma maravilha. O que tem hidratante? O hidratante é igual ao da pele. O hidratante você não é pra usar na hora do rala. Ah, bom. Ele é pra dar hidratada, por exemplo. Você vai pra academia ou você vai... Tem mulheres que não conseguem nem fazer aula de spinning, que o atrito com o banco já tá incomodando. Daí passa o hidratante ali. Aí pode passar o hidratante. Mas o melhor de tudo, o que vai curar é a terapia hormonal. Esses dois são paliativos. O lubrificante qual que é a terapia hormonal? A gente põe ou estrogênio vaginal na forma de estriol ou estradiol. Então existe ou Sabia que eu trouxe? Ah, é? O quê? Esses eu tenho na minha bolsa, porque eu tô viajando. Se depois você quiser ver. Tem um que se chama Vagifem, que é uma pastilhinha, você põe num tubo. Mas o meu isso favorito. Quando vai transar ou sempre? Não. Isso é uma terapia hormonal. Então, em geral, você faz 2 semanas todos os dias. E a partir da segunda semana, que já teria saturado os receptores celulares, você usa 2 vezes na semana. Isso é bom também conversar com o médico, né, gente? Isso é para conversar com o seu médico, com o seu ginecologista, com o seu urologista. Porque isso é uma terapia hormonal, mas é uma terapia hormonal super segura. Esse é um outro assunto interessante, aliás, de falar, que existe um vácuo na medicina. É quase uma brincadeira de comigo não tá, né? Porque terapia hormonal, umas pessoas acham que cai na ginecologia obstetria porque é parte feminina. Outra é endócrino. Aí outra que é endócrino porque é hormonal. Mas quem cuida de saúde sexual em geral é o urologista. E de partes, e de uretra, e de bexiga, que é tudo afetado pela queda hormonal. Só que essa galera toda vai para a faculdade, não é culpa deles. Pela pesquisa que eu fiz, eles recebem 1 hora sobre menopausa e só. Então é por isso que as mulheres estão no vácuo. E aí quando você entra, é tipo, totalmente comigo não tá. Não cuido disso. Vai falar com o endócrino. O endócrino, eu não entendo como é que o endócrino cuida de hormônio, mas não cuida de hormônio sexual. Mas existe, tá? E eu não tô batendo em ninguém. Eu bati muita cabeça. Eu também. E daí, o que eu fiz? Eu vou em vários médicos e cada um cuida de uma coisa. Eu também. Até laser vaginal, que eu acho maravilhoso. Uma equipe. É até legal o laser vaginal, porque tem muita gente que tem câncer e não pode usar nenhum tipo de reposição. Entendeu? Não sei essa... Laser vaginal é maravilhoso. Maravilhoso e é bom, viu? É muito bom. Daí já é, sei lá, uma médica dermato, sei lá, também é outra especialidade, né? Falta. Então, o pedido currículo médico, tem que ter uma especialidade menopausa e todos os médicos que trabalham com mulher têm que saber disso, até para saber o que não sabe. Daqui a pouco vai ter não existe ainda uma específica. Não, muitas ginecologistas já estão... viram. Eu no Rio brinco que eu tenho a clínica da menopausa. Eu não sou médica, mas eu trabalho com 2 ginecologistas e 1 endocrinologista. E eu na ciência nutricional. Então a gente olha para essa mulher como um conjunto, de sintomas e cada uma brincando na sua área. Mas não tô brincando. As ginecologistas obstetras, por exemplo, cara, elas estão ocupadas, trazendo filho no mundo, fazendo cesariana, cuidando de doença. Não dá pra dar conta de tudo. Nem aprenderam isso. Não aprenderam. Eu acho que agora vai mudar. Não, tá mudando. Isso tá mudando porque a gente tá demandando. Tem que mudar. Muito mais que qualquer Não pode. coisa. E veio nesse vácuo daquele estudo maldito que, do dia pra noite, disse que terapia hormonal dá câncer. O que uma loucura. Tá? Isso não é realidade. Não é. Isso foi uma interpretação extremamente equivocada dos dados do estudo. E a pessoa que fez a reposição e teve um câncer, ela já tinha predisposição para isso. Na minha visão, são caminhos paralelos. Tá? Não é que reposição hormonal causa câncer. Eu acho que o seu risco de câncer está lá independente. Entendi. O que esse estudo mostrou, o que é uma loucura, e aí
precisa entender um pouquinho de estatística, eu vou te explicar bem rapidinho, foi que o risco relativo de aumento de um câncer de mama era de 24%. Só que risco relativo não quer dizer muita coisa. Você quer saber o risco absoluto, que é, se eu disser para você, Tati, o seu risco de você ser atingida por um raio no centro da sua cabeça vai ser aumentado em 100% Entendi. se você Uma for lá para coisa. fora agora. Não, eu te falei 100%. Aí você vai falar, peraí, mas qual é o risco disso acontecer? Nenhum. Então eu vou dobrar o risco de nada? Entendi, É muito entendi. pouco. Então, no final das contas, a conclusão estatística desse estudo foi que a terapia de reposição hormonal, em um dos braços, Tá, aumentou 1 em 1000. Então, se antes a estatística era entendi. entendeu? Então Entendi. é muito, Mas muito será que baixo. não é erro também quando a pessoa vai fazer a reposição? Não, existem Tem milhões gente que repõe- de coisas. Esse estudo foi feito com uma dose, com um hormônio Entendi. sintético, e sendo que o hormônio mais importante, que é o estradiol, o braço que só tomou estradiol, teve diminuição no câncer de mama, diminuição no câncer de cólon, aumento de qualidade de vida, de expectativa de vida, diminuição melhor de tá- mortalidade. Não, melhorou tudo. Melhorou tudo. E uma coisa super importante de pensar, que as pessoas só falam, o risco de repor. E o risco de não repor? Não sei. Doença cardiovascular, doença metabólica, aumento de outros cânceres, aumento de câncer de cólon. Então, é colocar na cabeça, sempre que uma pessoa me fala isso, mas e o risco? Você sempre tem que colocar o risco potencial, e risco não é sentença, né? Você anda de avião, Opa! tem risco de cair. É. Você, na sua cabeça, você faz um cálculo. O risco de cair é bem menor do benefício de eu chegar lá mais rápido. Sim, total. Então, essa Não conversa vai que de não está navio. tendo no âmbito médico. Então, é o que a gente chama de informed consent, o consentimento informado. É de botar, todos os seus riscos são esses, todos os nossos benefícios esperados são esses. O que pesa mais para você? Tá? Então, uma pessoa que tem pânico, que acha que vai dar câncer, é melhor não fazer. Porque Não a sua fazer. cabeça vai fazer Total, isso cabeça é acontecer. tudo também, né? Tá? Mas, estatisticamente falando, com os estudos que a gente tem até agora, eu estou convencida de que terapia hormonal não dá câncer. Isso não quer dizer que você não terá câncer, mas Não, total. não foi uma coisa, causou outra. Outra coisa que a gente não falou da menopausa, né? Que eu acho legal a gente falar, que a gente tava falando das caixinhas. Memória. Pois Gente, é. eu coloco às vezes uma coisa aqui e fico, cadê? Isso é clássico, Por quê? tá? E Então, o que o tomar? cérebro, tá? Então, Meu Deus. isso passa, isso melhora, tá? Melhora? A neblina mental e o esquecimento, eles melhoram se você fizer essa transição direito. Então, a perimenopausa, ou a nossa Tá. segunda adolescência, ela é uma janela crítica de saúde, onde problemas pequenos, se não cuidados, podem se ampliar. E aí aqui entram doenças autoimunes, doenças Sim. cognitivas tipo Alzheimer e demência. Então, a sua predisposição, se você já tem, Meu Deus, é aumenta tanta nessa coisa, fase. O cérebro tem muitos receptores de estrogênio. O estrogênio está caindo, o cérebro Tá. começa a ficar meio Você neblina mental. Não, porque outro E aí dia você esquece. Eu outro tenho dia- duas... eu fiquei com Fala. tanto medo que eu falei, gente, será que eu tô com Alzheimer? Pois é um medo comum e deve ser avaliado, porque a Jesus, sua mas eu nem quero fazer aquele predisposição teste. aumenta. É. Eu tenho todas as predisposições É? genéticas. Talvez seja por isso que eu sou tão obsessiva com tudo que eu faço. Entendi. Alzheimer é o meu maior medo. Tenho na família, eu tenho Porque o a gente gene. esquece, E eu né? vivo esquecendo. Mas, gente, eu uso... Tudo. Hoje em dia, eu uso a minha filha como meu HD externo. Aliás, Tá. uma outra coisa para as mulheres também se acalmarem um pouco. Tem tanto É esse normal, esquecimento por causa da oscilação dos hormônios sexuais. Então, o cérebro está cheio lá de receptor de estrogênio. Tá. A Lisa Mosconi fez um estudo lindo para mostrar que ele até, com a queda dos hormônios sexuais, ele aumenta a densidade. É quase como, tipo assim, cara, eu tenho que pegar estrogênio Tá. de qualquer forma. E, durante essa perimenopausa, a oscilação é muito grande. Então, um dia tô com muito, tô com pouco, tô com muito, tô com pouco. O cérebro, caraca, acabei de me recalibrar aqui, Daí você esquece já... tudo. Aí fica pior. Então, depois da menopausa, isso melhora. Tá, mas Porque o que a você gente tá toma totalmente enquanto a baixo. gente tá passando por ela. É o que você faz. A gente vai por último por que a gente toma. Tá. Né? Então, o que você faz? A primeira coisa é você vai ter que cuidar do sono. Quanto melhor dormida você tiver, Ah, tá fácil. tá? Isso vai ser um Pois outro é. capítulo. Não, Um outro são capítulo. vários. Então, tem que É. dormir bem, fazer exercício, ter uma certa rotina. Me Tá. lembra de falar de TDAH, que também entra nessa área. Tá. Tá? Alimentação, carboidratos refinados, esquece. Proteínas, gorduras de qualidade. É quase que todo Tá. aquele combo tem que estar no lugar. Tá. E aí são foco,
E existem alguns suplementos. Eu também não quero falar do suplemento, porque senão as pessoas popotizam nisso e acham que não vão fazer mais nada e só vão tomar suplemento. Mas existem uns suplementos que ajudam no foco, sim. Ginkgo biloba ajuda na memória. Ginkgo biloba? Por incrível que pareça, mas tem que tomar Que cuidado é se você isso, for filha? fazer botox, porque ginkgo aumenta Nunca a sua escutei falar capacidade de disso. você estar roxa, jura? Ginkgo biloba? Aí tem algumas coisas que Nunca falei. pode ser que estimulem um pouco NAD, mas isso então também NAD, é um pouco Nos Estados controverso. Unidos tá super em alta. A gente não tem uma literatura sólida, mas aponta nesse caminho, eu também tomo. Existe. Óleo de peixe. Esse é o mais seguro que todo mundo tem que 3. tomar, ômega 3. Então, comer peixe. Magnésio Você precisa para tudo, então já tá aí, entra nessa conta também. Eu tô até lançando um livro com roteiros. Aí você vai ter dose, que eu não segurei a onda em nada. Tô dando tudo. Tipo, consulta de graça, pro bono, pra ninguém reclamar com a Isabela. que a gente não, então pode ser atendido. Vamos falar agora em bloquinhos. Mas uma coisa super legal que eu acho que para tirar um pouco desse medo da memória é que tem também a memória associada com a idade. Eu criei essa analogia quando eu estava falando com a minha filha que estava reclamando, que ela tem 14 anos, que eu fico assim, Anabela, acabei de deixar aquilo ali, lembra? Aí ela, mãe, por que você tá tão esquecida, né? Você esquece tudo agora. Eu falei, minha filha, imagina que o nosso cérebro é um celular. Eu tenho 50 anos de foto na minha memória. Você só tem 14. Tá mais pesado. Para eu achar essas fotos, demora mais. Então é assim que eu vejo o cérebro também, eu me acalmei, entendeu? E o cérebro coloca coisas em caixinhas na cabeça, que ele acha que você deve lembrar. Não necessariamente você concorda com isso. Então, às vezes, o processamento tá mais lento, porque tem mais coisa lá dentro também. Tá? Então, tem a perimenopausa, a oscilação hormonal, a deficiência nutricional, a falta de sono, a falta de exercício e um HD cheio. Então, não pira muito, não. Entendi. Tá? Mas meditação vai bem também, né? Distração? Meditação. Como é que eu esqueci disso, né? Eu faço 3 horas por dia, senão... Se acordar hoje aqui antes da... O pessoal eu tava me concentrando pro meu cérebro tá funcionando bem. Juro, eu tava meditando mesmo para eu poder meditação mesmo estar presente. For 5 minutos. Mínimo dos mínimos 5 minutos. Idealmente, tenta chegar nos 25. Tá difícil. Eu faço uma hora e uma hora. Não, eu sei, mas você... Mas eu não faço porque... Você precisa. Eu faço porque eu preciso. E eu vejo o benefício, também. Entendeu? Então, quando você conseguir virar essa chave e entender o benefício, aí você faz porque você vê o resultado. Agora vamos fazer nossos cortinhos, para ser mais... Vamos ser bem... Objetivas. Quando você estiver se sentindo estranha... que a gente tá contando essa. Você entrou com 42 na menopausa e eu com 43, tem por aí. Quer dizer, não era menopausa, né? Era o climatério. Exatamente. Daí, vamos falar o que a gente sentiu. Pode falar tudo. Cuspindo marimbondo, que é matar o marido. Se chegasse perto, ia cortar a cabeça fora. Então, não queria brincar de jeito nenhum. Já achei chave dentro da geladeira. Esqueci minha filha na escola 3 vezes. Achei que eu estava com déficit de atenção. Me autodiagnostiquei. Falei, não é déficit de atenção. É excesso de informação e déficit de hormônio. Tá? E me deixa em paz. E isso, essa oscilação hormonal, que você vai de 0 a 100 em 5 vezes por dia. Né? Pra não dizer falta de sono. Falta de sono. Insônia. Ombro congelado e fascite plantar. Então, também. Fiz PRP, devia ter botado estrogênio. Até isso? Até isso. Eu comecei com fogacho, acordava de pijama, acordava sem roupa, depois insônia. Acordava de 3 em 3 horas. Parece filme de terror. Acordava 3 da manhã, falava, putz, não vou nem lá no relógio. Parece que é aquele negócio do filme de terror. Eu vou mandar um TMI agora horroroso. Eis que tô na festinha do meu filho de trampolim. E eu amo. Fui pular no trampolim, dar mortal. De repente, falei, caraca, tô me mijando. Quê? Xixi. Pulando no trampolim, daqui a pouco... Não era bexiga? Achei que era bexiga. Fui ao banheiro, voltei, pulei. O que era, cara, isso, mulherada, dá muito. O quê? Que é... Escape? Escape de urina. Porque falta de hormônio na uretra, na vagina. Não, essa é péssima. Bom, outra. Funciona, tá? Fisioterapia pélvica, super importante. Resolveu laser, estrogênio vaginal. Só pra não desesperar. Mas tem muita gente que... Bom, libido zero. A espada na periquita. Parece que você tá esse é clássico, aqueles cortezinhos do nada. Você fica andando de bicicleta. Não, a galera que faz spinning sente isso direto. Parece que você tá com uns espetos. Bom, meio estranha, meio depresinha, que você não sabe o que tá acontecendo, porque a vida tá boa, mas você tá meio deprê.
vontade de matar as pessoas, né? A de matar não e passa outra muito, coisa. não. O resto passa. Mas a síndrome geniturinária da menopausa, essa é uma que só piora. Então, eu tô levantando isso porque é importante ficar ligada, que é ressecamento, cortezinho, essa picadinha, essa Outra pontada. coisa, pochete. Você desenvolve aquela pochete, vai do peito até ali embaixo, você fica uma mistura de queda de hormônio sexual, resistência à insulina, queda de hormônio tiroidiano, uma bagunça geral que o seu corpo entende que precisa armazenar aquela gordura. E o pior, antes, quando a gente era feminina, a gente mantinha a cintura e acumulava gordura na coxa e na bunda, que é a protetora. E agora acumula nas vísceras, que é a mais perigosa para a saúde. Aí você tem a magra gorda, que ela aparentemente está toda magrinha, só que as vísceras estão cheias de gordura. Isso é super perigoso e isso é controlado com estilo de vida. E você faz de tudo terapia e não hormonal. Emagrece. Se você não repõe... E outra coisa também que a gente esqueceu. Nossa, tá vendo? Eu tô esquecida. Caceta, a minha pausa passou agora na minha cabeça. Ai, gente. Assim, de um dia pro outro, minha pele despencou. Comecei a ficar com um pescoço, uma flacidez aqui, cabelo começou a afinar. Eu tinha um cabelo, ficou 3 fiozinhos de cabelo. A queda de colágeno Cara, de um dia pro outro, você fala, gente, o que aconteceu comigo? Então, pra quem fica na dúvida de, suplemento de colágeno funciona, suplemento de colágeno não funciona, de tudo que eu li é que, sim, se você entender o que ele faz, ele funciona. Porque colágeno, elastina, hidratação desaparecem quando estrogênio eu tô dentro de uma banheira cai. De colágeno hoje em dia. Eles não vão funcionar como a gente acha que eles vão funcionar. Você não vai ter a pele dos 14, então tem que fazer as pazes com isso. Tem que usar o hidratante, filtro solar, esses lasers funcionam. E o colágeno em si, não é que o colágeno que você vai tomar vai para a pele, mas ele é uma molécula de sinalização para o seu corpo, e o seu corpo, a partir daí, pode entrar na matriz de colágeno e melhorar. E tem que ter vitamina C nessa combinação. Então, agora o nosso primeiro corte foi o que a gente sentiu, e agora vamos falar o que a gente fez daí. Daí você pode continuar. Tá, então isso eu tomo todos os colágenos do mundo com a total consciência de que eles têm uma certa limitação. Mas a esperança é a única última que morre, então eu coloco assim mesmo. As pessoas falam, mas você acha que melhorou? Eu falei, gente, eu não sei o que seria que você não estivesse tomando. Pois laser funciona na vagina, funciona no rosto. Não é uma mágica, mas dá um adianto, claro que dá. As suplementações, né, que a gente já falou aqui, as que a gente gosta, mas a gente pode falar de novo, vitamina C... o colágeno junto com vitamina C. O Q10 não vai ajudar diretamente na pele, mas ele é um antioxidante e pode ajudar no contexto. Então, em termos de suplementação, eu hesito em falar, porque eu não gosto que o mundo de suplementação vire um suplemento para uma mazela, igual tem um remédio para isso. Você tem que ver em contexto, porque senão daqui a pouco você tá... Eu já cheguei numa fase que eu tava com, 2 mãos de pílula. Daí sobrecarrega o fígado também. Não é assim e não vai salvar a lavoura, entendeu? Então, é o que conseguir da comida, tira o resto do exercício, dorme bem, suplemento que falta. Porque também tem, como você está ganhando a pochete, existe sim um controle calórico e às vezes você não vai conseguir tudo da dieta porque você tem um teto calórico. Então vai precisar entrar a suplementação. Tem que entrar. Assim, além da reposição, né? Que eu acho que tem que ir ao médico, que a gente já falou aqui, daí fica por conta de você. A virada no game é a reposição hormonal. Tá? Né? Real, bem feita, em doses fisiológicas. E você gosta de creminho, né? Eu gosto de... O chip, você acha que dá aqueles picos, né? Pois é. Então, eu não sou especialista, eu não quero falar do que é fora da minha área. Mas não é porque... ele não é... Eu sou americana. Ele não é aprovado pelo FDA. Então, para mim, já é uma falta... Não que o FDA seja perfeito, mas eu já fico num... E para mim, a maior dificuldade é a seguinte. Cada mulher é única, cada mulher vai precisar de uma dose, e essa dose precisa ser ajustada dependendo do contexto da sua vida. Exatamente. Não, e do contexto da sua vida. Você começa a tomar... Existem... a gente fala, SHBG sobe, aí a tireoide desce, você precisa aumentar a dose, diminuir a dose. Com o implante, você não consegue fazer isso imediatamente. Aí a mulher põe o implante, cabelo caindo em tufos. O que você vai fazer? Vai ter que esperar passar. Fica mais irritada. Então, eu prefiro as coisas que eu consigo cuidar imediatamente. Entendi. Entendeu? Então, e você vê. E também gosto, quando você for começar, começa um de cada vez. Até para você ver o efeito. Então, não é só creminho. O estrogênio, ele é melhor transdérmico. Que ele pode ser creme, gel, tem um spray e o adesivo. Eu uso meu adesivo aqui. Aliás, sempre me perguntam, gente, onde põe o adesivo? Embaixo da calcinha, embaixo do biquíni, para ninguém ver. Então, você vai alternando. Eu coloco frente, lado, bumbum, bumbum.
e vou voltando. Porque se você põe adesivo sempre na mesma área... o creminho, testo aqui, ó. E melhor botar entre as pernas. Em geral, estrogênio e testosterona, melhor de manhã. Mas o estrogênio, às vezes, dá para você usar tanto de manhã como à noite. Eu uso à noite, que eu esqueço de manhã. Não, exatamente. A ideia é o seu, né? A regularidade, é a constância, é o que mais funciona. Tem mulheres que precisam de quebrar a dose, porque sentem uma queda e põe de manhã e põe à noite. Então, cada mulher é única e é por isso que você tem que ter essa conversa. E a progesterona, vamos falar, porque isso é importante. Via oral, via vaginal ou uma opção sintética. A progesterona na pele não oferece proteção uterina. A molécula é muito grande, é um risco real da depressão hormonal. Se você não tolera a progesterona via oral ou via vaginal, o DIU é a melhor opção. Existe a sintética também, mas... Quando a Isabela chegou aqui, eu tô numa fase cycle com o meu Oura, meu relógio. Também eu uso o relógio de pulso, o Whoop. Tem o Garmin e tem o Ring, né? A Oura Ring, que agora tá na moda. Aqui no Brasil também a galera tá conhecendo. Então, eu uso o meu desde 2018. Eu fui um dos primeiros. Esse aqui já é a terceira eu tirei porque eu tô ficando com ansiedade dele. Super importante, de novo, você tem que saber com quem você está lidando e com quem você é. Eu já tirei de vários pacientes, porque tem até um nome agora, que é ortoinsônia. A obsessão com dormir tá te tirando o sono. É a última coisa que você quer, né? Que o seu gadget agora te dê insônia. E tem um mecanismo de ansiedade antecipatória e você também terceirizando a resposta. Melhor maneira de saber se você dormiu bem é acorda. Eu tô bem ou eu tô ruim? Não, eu sempre tô ruim quando eu acordo de manhã. Exausta. Eu uso isso. Daí eu descobri, eu quero te perguntar isso. O meu VHR se eu te contar, você vai chorar. Então não me conta, não. É 13. É muito baixo. É muito baixo. É muito baixo. Eu queria saber o que, assim, porque, por exemplo, o meu RAM tá 1h e pouco, o meu Deep Sleep também é 1h e pouco, às vezes é nada, mas às vezes não é perfeito. Não é perfeito. Ou seja, já vi gente com 2 horas achando que tava pouco. Mas tudo bem. Não, cada um tem o seu. Iris ou Ariris, né? Não, mas a gente também... E isso, as pessoas olham para isso e não sabem nem interpretar, então, tá? Então, é muito comum você ter 60% do seu sono naquele leve. Isso não é errado, tá? Quanto é o bom de RAM? Então, se você ficar no 15% de RAM, 15%... O Oura te dá percentual, mas se você tiver, assim, 2 horas de sono REM, 1 hora de sono profundo, tá bom. E o resto vai ser sono leve mesmo. 2 eu nunca tive, porque a gente vai naquelas ondas. Então, a noite inteira você tá passando de REM para leve para deep. Mas a sua pergunta sobre a variabilidade da frequência cardíaca, tá? Isso é, na verdade, um medidor de qual lado do seu sistema nervoso autônomo tá dominante. O nosso coração ele é nervado pelos 2 lados do sistema nervoso, o parasimpático e o simpático, tá? O voltado perigo, estresse, relaxamento. E dependendo do lado que tiver dominante, é o que o lado do sistema nervoso dominante é que vai determinar a sua variabilidade. Então, quando a gente está estressada, focada, a gente tende a controlar a respiração, segurar a respiração. Então, o seu coração quase que para de bater. E aí, quando você relaxa, você faz... Então, o que a gente quer ver, esse índice médio de variabilidade, ele não está medindo... 1 a 100, né? Ele não está medindo se o seu coração está acelerando ou diminuindo. Ele está medindo a variabilidade entre as batidas. E a gente quer ter grande amplitude, por quê? Você quer ser capaz de modular o estresse de acordo com a demanda. Então, você está no meio da rua, vem um carro na contramão, você tem que pular automaticamente sem pensar. Isso é o sistema nervoso simpático respondendo apropriadamente. Uma vez na calçada, você dá aquela exalada, relaxou. Então, a amplitude aumenta. E o que modula isso é a inspiração e a expiração. A melhor maneira de mudar variabilidade é controlar o tônus do sistema nervoso através da respiração. É tão baixo, menina? Você pode treinar isso, tá? Com exercícios pranayamas. Por isso que tá assim? Você tá na perimenopausa, que já te coloca no lado mais simpático do sistema nervoso. Essa menopausa, mas existe... É um inferno. Você veio de fábrica com um tônus mais simpático ou um tônus mais parasimpático. Isso também tem, tá? Cada um. Por isso é que a amplitude também é grande. Entre 30 a 100 é normal. Tá?
Tem que subir um pouquinho, é bom. Eu li uma estatística que pilotos de Fórmula 1 têm a melhor HRV Jura? do mundo. Por Que quê? quando eles entram na curva, os caras estão tão estressados, tão focados, que eles praticamente param de respirar, o coração desacelera totalmente. Quando eles entram na reta, sobe, que eles têm a melhor variabilidade, Então, porque à eles noite têm... ganha 90. Os caras conseguem oscilar muito apropriadamente entre um estresse máximo e um relaxamento num curto espaço Mas de qual que tempo. é o bom pra gente, uma mulher com 50 Entre 30 anos? e 100 é o que é normal pra legal, o você. meu tá 13. Tá? Então é só Você subir tem um alguma pouquinho. dica de respiração que eu li que eu li no Tem o suspiro fisiológico. e tem aquele 478, tem o 424. Existem vários. Eu vou te dar 2 que são os mais Tá, simples, tá? quais? Um é o suspiro fisiológico, que é Qual você que é? fazer uma inspiração dupla e uma expiração longa. Então vai parecer isso. Várias vezes? Esse aqui, se você fizer uma vez, você já troca o tônus. Você inspira até o máximo, aí inspira mais um pouquinho, Adorei expira esse. pela boca, como se você estivesse soprando um canudinho, assim. O máximo que você conseguir. Esse é chamado Legal. suspiro fisiológico, tá? Então faz de novo. Inspira mais um pouquinho, Pela boca? fazendo um biquinho, como se estivesse soprando num canudinho, para esvaziar bastante. E aí o Adorei. outro, esse, 1 ou 2, já melhora. Fazer isso várias vezes ao longo do dia é bom. A gente nunca vai viver sem estresse. E qual que é o outro? O outro eu gosto da respiração do quadrado. Porque essa todo mundo Ai, pode todo mundo fazer. adora a Eu respiração faço do isso quadrado. em reunião, Dancinha ninguém nem do olho. sabe É. que eu Tá, tô qual que é? fazendo. Você acha uma quantidade apropriada para você, então vamos começar com 4, tá? Tá. Então você imagina Fala que você tá nessa fazendo um câmera aqui que é a quadrado, sua. tá? Então você inspira, 1, 2, 3, 4, segura a respiração contando até 4, expira em 4, expira vazio e segura vazio. Então você inspira, faz um quadrado, segura, expira, segura, começa de novo. Aí você faz isso umas 5 vezes, por exemplo. 4, 4, 4, 4, 4. você tá fazendo um quadrado. Inspira, segura, expira, segura sem ar. Aí pode ou respirar normalmente quando chega no quadrado e Tá, começar isso eu acho de que novo. melhora o nosso VHR à Isso noite. melhora muito. Mas é engraçado, né? É de cada ser humano, né? Isso que eu falo. Até a menopausa de tudo varia muito das pessoas. Tudo varia. Tudo varia do seu estado de saúde, como você chegou. Então, se você já chega pipocando, então conselho para as gatas novas e vocês no início da perimenopausa. Gatas novas. Começou a sentir 42, não espera. Não espera ninguém te dizer. Eu já estou te dizendo, você está na perimenopausa. Vamos agir apropriadamente. Melhora a sua proteína, aumenta o seu exercício de força, foco no sono, que não é um pilar, ele é o pilar, onde os outros pilares se sustentam. Não tenha medo de aprender sobre terapia hormonal. Sim, existem as irmãs estrogênio, que se fosse eu, daria o nome de estrogênia, entendeu? Ela é a garota superpoderosa que te dá superpoderes. Tem a irmã progesterona, que é tudo de bom para algumas, e tem o incompreendido irmão da testosterona, que, apesar de ser chamado um hormônio masculino, nós precisamos e nos beneficiamos dele não somente para sexo, mas para vida, para ter tesão por você e pela sua vida. Dia, né? A testosterona aumenta com a sensação de bem-estar geral. E não é para abusar, não é ela que vai dar seu músculo. O que vai dar seu músculo é você ir fazer musculação, mas ela vai te dar aquele incentivo para chegar lá. Então, isso é que os hormônios fazem. Os hormônios são a cereja do bolo. Você ainda tem que construir a massa, você tem que fazer o bolo, depois a gente põe a cereja. Isso. Tá, então Eu sempre falo isso. Não adianta vir, tem que fazer a massa do bolo, gente. As pessoas querem tudo hoje em dia. Ai, quero tomar isso, quero colocar o chip da beleza e ficar gata. Não. Se não levantar peso, amiga, você não vai chegar lá. Não tem almoço grátis. E outra a conta coisa, chega. Conversar com os maridos. Absolutamente. Vamos mandar o podcast para os maridos. Às vezes fica mais fácil. Porque senão eu acho que muitos casais até separam sem saber o que está acontecendo. Muito casamento com muito Você que amor atende tanta gente. se separa por uma falta de diálogo. Ele achando que ela não tá molhada, ela com vergonha de dizer que quer usar o lubrificante. Ou vai achar que cada não um gosta para um mais lado. dele, porque não tá, né? Porque tá na menopausa, cara, não tá gostando nem dela mesmo. Exatamente. Entendeu? Quando você, né? A pessoa não Exatamente. A pessoa tá perdida dentro dela. Como que vai gostar do outro? Então é legal, É entendeu? uma fase de onde a gente não se reconhece mais, porque tem muita mudança acontecendo. E não é só a velhice, é uma mudança. Mas se você enxergar isso como uma segunda adolescência, como um portal, e que você vai sair melhor do outro lado, faz tudo mais fácil. E ri e conversa
Eu dou risada. Eu esqueço a chave, eu esqueço isso, eu não tenho mais vergonha. Eu falo, Chave cara, na eu não me geladeira. lembro da palavra. Bom. Eu esqueço palavra. E eu vivo em 2 línguas. Então, a minha tecla SAP às vezes dá defeito. Quando eu tô dando curso, hoje em dia, eu tenho uma assistente para eu não ter que parar. Quando eu falar uma palavra em inglês, alguém já me traduz, porque o meu cérebro... E aí você aprende a manejar. Só ter conhecimento, né? E cuidado para não cair no buraco de um remédio para cada coisa. Você talvez não esteja com déficit de atenção. Você está com déficit hormonal. Você não está com... quer dizer, você está com o ombro congelado, mas isso não é porque você pegou pesado demais. Isso é por causa da queda hormonal e deve ser vista sobre essa ótica, entendeu? Existe síndrome músculo-esquelética da menopausa, síndrome geniturinária da menopausa e o nosso cérebro recalibrando. Mas pensa nisso como isso, recalibrando. Ele não está com defeito, você não está burra, você não está demente, mas é preciso olhar com cuidado para não deixar as coisas escalarem. Não pode deixar insulina subir, ficar com resistência à insulina e agora está com diabetes. Eu detesto pré-diabetes, que parece que antecede. Volta aqui quando você tiver diabetes que eu vou te dar um remédio. Total. Não, pré-diabetes você vai intervir agora, né? E, de novo, não precisa ficar 12 meses sem menstruar para começar a terapia hormonal. Você pode começar a encher o seu tanque antes de ficar parada, sem energia, no meio da rua. Conversa com o médico fala, você tá ótimo, você fala, não tô me sentindo, você tem que falar, né? Exatamente, você tem que falar. E as pessoas, não sabem isso, que todos esses sintomas são, então tem que discutir e ninguém conhece... Assistam nossos podcasts, o meu, da Isa... É porque ninguém conhece Bela. você mais do que você. É. Então, não é porque o médico acha que você tá ok e você não tá, que você vai tá. Isso, o meu podcast é inteiro sobre isso. Eu falo de tudo. Sou de Bela, alimentação, vamos colocar aqui. de sono, de reposição, de queda de cabelo, do que acontece quando você põe testosterona demais, do que acontece quando você usa minoxidil. Bom. Minoxidil, a gente não falou disso. A gente precisa terminar, a gente tá aqui uma hora não, então já. vamos. A gente pode falar do outro. Porque minoxidil ajuda. Ajuda a quê? Queda de cabelo. Ah, sim, eu tô tomando. É. Não, maravilhoso. Não, hoje em dia tem tudo, né? Mas às vezes pode diminuir a testosterona. Ah, é? O minoxidil? É. Tomar quanto, Mas o pior de todos é a espirolactona. É, né? É o que realmente eu vejo diminuir a testosterona. A gente precisa acabar. Então vamos acabar. Ah, gente. A gente tem que botar de novo pra falar Vamos desses ter que ter assuntos, outros. né? Porque tem muito assunto. Tem muito papo. Izinha, amei. Obrigada, Venha Tati. de novo, volte de novo. A gente tem muito assunto. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui, inscrevam-se no canal. Entrem pra ver a Isa também no Spotify. Sou Bela, entre no Instagram dela, vou colocar aqui embaixo. Amei. Beijo. Espero que tenham gostado.